O que o Adriano gosta de fazer para conduzir os trades? Principalmente para condução de trades mais longos, né? Porque muitas pessoas falam, nossa, cara, mas como que você consegue carregar uma operação de 700, 800 pontos com 500 contratos? Se eu entrasse com 500 contratos a mercado, 50 pontos para frente, soltava 490 e deixava 10 residual. Mas você segura muito trade, Adriano, e com a mão pesada, e às vezes você aumenta. Como que você segura esses trades? Cara, eu faço uma análise bem minuciosa do micro com o macro. Não é todo dia que tem pontos extremamente interessantes, como hoje, por exemplo. Sim. Que um 60 tá alinhado com o 15, que tá alinhado com o FIBO, que tá alinhado com uma troca de polaridade, que tá distante das médias. Cara, então assim, quando acontece esses pontos técnicos, eu sei que é um trade que pode vir uma boa correção. Beleza. Então, só que eu sei também que quem opera apenas direção, que às vezes é uma limitação da pessoa, às vezes ela não tem o conhecimento técnico de operar contra a média móvel. Perfeito. Eu demorei pra entender isso também. Eu também, muito. Né? Que é desconfortável, E né? é o que eu ia falar, era uma sofrência absurda. Operar a favor do movimento das médias, pô, é maravilhoso. Você, né, parece que tá certinho. Mas operar contra, cara, você fala, cara, vai bater aqui, vai voltar. Só que eu entendo que as confluências do macro tem muito mais peso do que só a média do micro. Perfeito. Então você opera 2 minutos também? Cara, 2, 5? eu coloquei 2 minutos no meu gráfico no ano passado, porque o mercado mudou. Sim. 2023 eu comecei a usar mais 2. Eu não usava 2 minutos. Sim. Eu usava mais 5, 15, o gráfico 60. âncora, né? 5, 15, 60 e diário. Sim. Então, Não, mas até pegando o exemplo dos 5 minutos, por exemplo, né? Se opera um 60 para queda, um 15 para queda, é mais forte do que necessariamente um 5 tá com subindo. certeza. Porque se o 5 tá subindo, tá contra o 60 e contra o 15. Perfeito. Agora, você pega o 15, o 5, o 60 a favor da direção, É menos errático, né? é menos errático. A chance de você surfar um movimento maior é muito grande. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer, cara? Eu gosto de operar direção de mercado, que eu acho muito mais fácil operar estruturando a operação e conduzindo a operação, sempre de forma técnica. Então, estamos comprados. As médias estão alinhadas com o VWAP. Eu uso 9, 20, 50, né? Uso uma 72 também, mas para uma estratégia específica que eu tenho. Então, fazendo um parâmetro, 9, 20, 50, alinhadas, distanciadas, inclinadas. Eu gosto muito de fazer avaliação de angulação de média, porque uma média mais ou menos em 30 graus, ele gera uma movimentação contínua, mas um pouco mais errática. Uma tendência de 45 graus mais ou menos das médias é uma tendência mais natural, mais saudável. E aquela angulação de 60 graus para cima, pô, cara, é o setup do Tadala, né? Tadala fila, né? O mercado toma um Tadala e nunca mais volta. Então, aí fica um pouco mais complicado de pegar continuidade. Eu gosto, então, de pegar continuidade mais em médias de 30 a 45 graus, saindo em alvos de FIBO, em confluência de médias de outros time frames, acho isso importante. E conduzindo stop sempre de forma técnica. Então, estou comprado aqui, o mercado subiu, corrigiu, ancorou na média. A média está com essas configurações de distanciamento, afastamento e inclinação. Subiu, ativou um novo topo, subo o stop para o último fundo. Perfeito. Então vou fazendo condução técnica e alongando Legal. os trades. Porque se o mercado volta, eu saio e estou positivo. Ele me tirou no técnico. Sim. Se ele continua, eu aumento o meu lucro. Só que o problema da galera é que a galera não sabe bater parcial. A galera sai batendo... Às vezes a galera entra com uma mão que não deveria. Porque eu vejo que a maioria das pessoas que entra e começa a bater parcial de forma desenfreada... É porque a mão tá grande. É pra tirar o risco. Se é pra tirar o risco, é uma mão que ela não deveria estar operando. Que é uma mão que ela não tá confortável. Porque hoje eu bato parcial em 3 pontos. Em alvos de FIBO. Se tem alvo de FIBO, mas antes tem uma média de uns 60 minutos, de uns 15 minutos, ou uma região de pressão, também realizo parcial. Então bato em 3 pontos, né? Parcial em FIBO, parcial em zonas de pressão antes de alvos e médias também, ou uma VWAP semanal, mensal, antes dos alvos. Então as conduções técnicas que eu faço normalmente são assim. E a adição de lote também, costumo trabalhar a favor da movimentação. Então se eu tô comprado, o mercado subiu, ancorou na média, deu um gatilho, um candle gatilho, saindo da média, inclusive é uma dica para vocês. Como que você faz o aumento de mão? Eu utilizo uma técnica que eu ensino para meus alunos que é assim. Faz a seguinte pergunta para você mesmo. Se você tivesse de fora desse trade, aqui você entraria? Se a resposta for sim, você pode fazer a adição de lote e sobe todo o stop para o último candle técnico.
Daí você vai estar protegido pelo padrão técnico, pelas médias, a favor da movimentação principal. Se o mercado voltar, você não perde, mas se o mercado for, você sobe dobrado, triplicado. Boa. Então, eu sempre trabalho dessa forma. Eu sou bastante agressivo para frente, para trás, não. Porque todas as coisas que eu faço no mercado, eu entrei a mercado, seja com 200, 300, 500 contratos. Primeira coisa que eu faço, stop. Boto o stop lá. Eu já deixo o stop na região, sabendo quanto que eu vou perder, se caso eu perder. E daí eu vou trabalhando os alvos. Alvos pelo menos de 3-1, 4-1, 5-1. O payoff ser interessante. Boa. Operações de risco. O que é operação de risco? Até para deixar mais claro. Por exemplo, operações que não tem tantas confluências, né? Então o mercado está subindo, chegou numa retração de Fibonacci, 61%. Operações mais agressivas, né? Aí eu vou olhar o 15, o 60, não tem nada ali. É só 61. Cara, é mais complicado você encher a mão numa operação dessa. Aí eu gosto de ter um gatilho técnico, pelo menos, para eu ter certeza de onde eu vou colocar o stop. Porque daí eu mensuro o tamanho da mão, para poder entrar. Agora, se o mercado chega nessa região, como hoje, tem troca de polaridade, tem FIBO, 2, 3 FIBOs convergindo para a mesma região, aí tem média do 60, média do 15, tem gatilho técnico, aí dá para você entrar um pouco mais pesado, porque o teu stop tá pequeno. curto e você coloca o teu stop técnico atrás da barreira de proteção.